opinião. A não ser que ele tenha, de fato, uma unidade intelectual muito E os grande. bancos demoram... Por que eu vejo esse vínculo com cartão de crédito? Porque os bancos são muito inteligentes, né? Bom, não estariam aqui ganhando dinheiro se não fosse, né? Eles ignoraram os cartões de crédito durante 15, 20 anos. E, de repente, começaram a comprar os cartões. Pegaram pra O eles. que aconteceu com o cripto? 10, 12 anos ignorando. Não, isso não é bom, fecha. De repente, compre o nosso fundo. Vai comprar cripto numa corretora? Compre aqui com a gente, que é mais E seguro, vão fazer M&A, vão comprar corretora, prepara. Exatamente. Por isso que eu acho que a gente está num ponto de virada. Quando eu vi anúncio do banco no meu aplicativo, eu falei, cara, inacreditável. Como foi rápido, cara, o meu né? livro, pra mim, o Marco foi o meu livro. Porra, eu falei, cara, esses caras me negaram a conta. E agora estão ficando, animal. Eu mandei uma mensagem e falei, obrigado, valeu mesmo. E um último ponto, antes da gente finalizar, assim, né, que não dá pra não falar, é de tokenização de ativos. E aí fica DeFi, cara, acho que tem um negócio gigantesco. Porque tem que falar, porque aí sim a gente pode ter moeda privada. Eu, por exemplo, posso ter a minha moeda, se eu quiser. Exatamente. E aí vocês vão confiar em mim. Então fala das Mas características sobre da características moeda. da moeda, pra gente ver cada uma. Então, uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta, no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda Quanto e custa até essa- contratos. Quanto custa essa água? R$2. Isso é Em Bitcoin, uma você não unidade de sabe conta. de cabeça quanto que Não é, vai muito saber. complicado. E até porque fica variando muito. Mas o real também tá variando em relação ao dólar. É que você pensa em reais. E essa questão de poder fazer contratos também é interessante. Porque imagina a loucura que seria hoje fazer um contrato em Bitcoin. Imagina que chego pro Eduardo, que tá aqui sentado, né, me auxilia em tudo, eu falo, Eduardo, você vai receber 1 Bitcoin por ano. Só que eu combinei isso com ele quando o Bitcoin valia 50, e de repente agora vale 250 mil. Não dá. Aí Você quer, né, Eduardo? Eu aceito. Ainda mais Eduardo, que E esse é adora o meu Bitcoin. ponto em relação ao El Salvador, tá? Quando El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, eu postei sobre isso. E as pessoas vieram criticar, mas como é que vai ser? Por causa da volatilidade. Eu vou comprar uma casa hoje por 2 Bitcoins, amanhã o Bitcoin caiu pela metade, eu tô vando meia casa. Parcelar a compra, como é que faz? O ponto é o seguinte, se todo mundo assume que aquela é a moeda corrente, e todo mundo usa aquilo como base, você não tem problema com a volatilidade, porque a volatilidade é em relação a alguma coisa. Uhum. A volatilidade do Bitcoin é em relação É ao como o dólar. real hoje. Exemplo prático, tá? Ano passado, em março do ano passado, quem quiser pode olhar agora e validar o que eu tô falando. O real contra o dólar foi mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar ano passado, de março a abril, final de abril. Foi mais volátil. O real foi, durante um período pequeno, mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar. O que significa isso? Significa que as importações no Brasil deixaram de acontecer por isso. Você comprou um iPhone, vamos lá, o iPhone é importado, ele é em dólar e a gente importa ele no Brasil e compra em reais. Por acaso, quando o dólar foi de R$4 a quase R$6, o iPhone aumentou de preço rapidamente na loja? Não, demora. No dia seguinte, isso aconteceu? Não, porque as importações já tinham sido feitas, já havia um contrato de hedge cambial, tudo isso, a estrutura já estava pronta e pensada, assim como já está, para funcionar, independente da volatilidade do real. Quem vai fazer um contrato de importação? Se você for hoje, Bruno, importador, você vai importar mercadoria, um contrato de 1 ano de importação de mercadoria da China. Você fez o contrato de compra, você sabe quanto você vai pagar, você vai fazer junto, no mesmo banco. Faz Vai hedge. fazer um hedge. Você vai saber em reais quanto você vai pagar. Hedge é uma proteção. Hedge é uma pessoal. proteção. Como você faz isso? E para mim esse foi o maior, talvez um dos grandes momentos do Bitcoin que a gente não lembra muito. Como isso funciona? Para você fazer essa estrutura, você vai usar derivativos, contratos futuros, opções, etc. O banco vai montar isso para você, você não vai precisar se preocupar, mas essa solução existe. A mesma coisa, eu imagino que vai acontecer com o El Salvador. Se a Bitcoin for a moeda adotada, indiferente se Bitcoin é em dólar ou não. O único pulo do gato aí é que Bitcoin é global e você consegue converter instantaneamente para qualquer outra moeda. Aí fica difícil. Isso vai abrir oportunidade para arbitrar preço lá, localmente. Você vai continuar tendo esse Sim, instrumento. eu ganho aqui vendo lá. Exato. é Isso isso abre aí. mais um mercado. Lá tá Mas mais caro. em janeiro de 2018 teve o primeiro contrato futuro na CBOE e na CME, nas bolsas de Chicago, que são as maiores bolsas de derivativos do mundo. Foi quando teve os primeiros contratos futuros e opções de Bitcoin. E agora tem de Ethereum também, etc. E No mundo. isso tende a tirar a volatilidade do Bitcoin para levar para os contratos. Não precisa necessariamente tirar a volatilidade, porque a volatilidade ela continua existindo, porque é um mercado 24/7 que, cara, não vai parar. O ponto é, você consegue travar e permitir que aquele fundo que quer ter exposição a esse negócio, que aquele cara que vai nominar uma exportação em El Salvador com o Bitcoin pagando Trave no Bitcoin, valor que ele quiser. trave no valor que ele quiser. Você facilita o cálculo econômico, digamos Você facilita assim. o cálculo, você facilita a troca. O empreendedor consegue fazer conta mais E fácil. historicamente, no mundo,
qualquer mercadoria só funcionou e só teve adoção em massa e virou uma commodity de fato com o advento dos isso futuros. aconteceu. Quando você teve futuros para travar preço. Surgiu assim, né? Com as agrícolas ali pra facilitar. Eu não sei o que é futuros. Futuro é quando você trava, é um seguro. Você tá travando o preço futuro de alguma coisa. Tá, entendi. Ajuda até em Agora. coisa agrícola, por exemplo. Você tem Agrícola ajuda muito. café, explica Só uma existe. produção de só- café. esse exemplo pra mim é genial. Você sabia que só existe McChicken por causa de derivativos de contratos futuros? Explicando princípios. O McDonald's queria fazer o lançamento do McChicken. Era o Nuggets, né? Era o Nugget. Como é que ia fazer? Porque Nugget basicamente é galinha. E se você. É o que a gente espera. Exato. Mas naquele momento era, tá? Imagina o McDonald's com uma porrada de restaurantes comprando galinha para poder fazer isso. Eles iam aumentar a demanda por galinha, consequentemente o valor do frango, né? Ia aumentar muito e eles iam correr o risco de ter que, depois de 2, 3 meses, ajustar o preço da mercadoria, do McChicken, do Nuggets, enfim. Porque a matéria-prima ia aumentar. Eles chegaram até um cara chamado Ray Dalio, que é esse mesmo cara que a gente acabou de citar, falou, cara, olha só, tô com esse problema aqui, como é que eu resolvo esse troço? O que é galinha, frango? Frango é pinto mais milho. Se você tem pinto e você tem milho, Eles você tem frango. pegaram o valor da commodity. E você não tem demanda por pinto, porque ninguém compra pinto. Não faz sentido você comprar pinto. A Malu tem um negócio baseado em venda de... Outros tipos de pinto, outros tipos gente, de não pinto, é né? esses. Que é a É mais vidro, legais, são mas mais continua. legais, são mais Sem o legais. milho, sem o milho. Então, ele fez um instrumento sintético, É, o meu é sintético também. criou esse instrumento derivativo, criou esse contrato, esse é um contrato financeiro, Isso e possibilitou. foi isso que possibilitou ter McChicken, Nuggets, no McDonald's. E sem isso, não existiria. Sem esse instrumento financeiro, não existiria. Quando a gente traz isso para a realidade do Bitcoin, traz isso para futuros, o advento e a usabilidade, cara, um exemplo que está rolando agora, tá? A maior parte dos bancos começou a negociar contrato de energia. Então, antes era uma coisa específica de empresa de energia, agora bancos criaram mesas de negociação de energia. E agora bancos estão criando mesas de negociação de contrato de carbono. Tá? Então isso está entrando dentro do sistema tradicional. Esse é um exemplo interessante de que, eventualmente, bancos, assim como já estão oferecendo ETFs, etc., vão começar a ter mesas de negociação de opções e derivativos de cripto e cripto. Você vai, em vez de você comprar Bitcoin na Biscoint, eventualmente você vai poder comprar no banco que você já tem conta. E ele vai ter lá e vai fazer um contrato de hedge para você e vai oferecer uma solução completa e você vai falar, legal. Os bancos americanos já estão fazendo isso. A Fidelity já oferece para os clientes de alta renda possibilidade de custódia de cripto, custódia de Bitcoin, comprar cripto. Então já tem uma camada inteira de soluções para os clientes nesse momento de alta renda que querem ter exposição. O ponto sobre isso que a gente pode resumir é o seguinte: hoje fica difícil usar, mas todo problema que existe traz consigo uma recompensa econômica para quem resolver esse problema. E assim como o Ray Dalio ganhou essa recompensa econômica por possibilitar a venda de McNuggets no McDonald's, ele ficou famoso por conta disso, inclusive, ele fala no livro dele, já estão criando soluções para que criptomoedas possam ser usadas como unidade de conta. E o último ponto, e acho que nesse ponto já está acontecendo, é que moeda, além de meio de troca, e o Bitcoin não é o melhor meio de troca do mundo. Não é, de fato não é. Unidade de conta, e temos problemas para isso ainda. O último ponto é reserva de valor. E nesse ponto eu acho interessante ressaltar que o dólar, embora seja um meio de troca global, a unidade de conta global também, que o cara do Japão faz contrato com o cara da Austrália, o cara do Brasil, é em dólar. Então todo mundo faz conta em dólar. O dólar, o real, o euro não são boas reservas de valor, porque eles não mantêm valor com o passar do tempo. Apesar de o dólar ser reserva de valor, inclusive o Banco Central brasileiro mantém Faz reservas em vários dólar. países. A maior parte dos países. É a maior. Como se fosse o lastro. Junto com o Mas ouro não é. ainda. Que não é lastro, mas é reserva. Né? Porque tem o fluxo cambial e a gente fala, Banco Central brasileiro tem 400 bi de tem reserva de Mas dólar. andou aumentando o ouro, hein? Aumentou, mas é quase nada que eles aumentaram. Só que o Mas ponto a é que eles Rússia têm que aumentou ter- o ouro, tá todo mundo Sim. também. O Banco Central tem que ter dólar, porque senão o estrangeiro não vem para cá. Ele vai trocar dólar para uma moeda emergente, que é ainda pior do que o dólar, em termos de reserva de valor, que pode desvalorizar muito, então ele quer poder entrar e depois poder sair. Mas o ponto é que mesmo o dólar sendo utilizado para você deixar essas reservas cambiais, ele tem uma taxa de inflação, e essa inflação esse ano já está na casa dos 5%. Aqui no Brasil, se a gente pegar o IPCA de 12 meses, está em 9%. Então as moedas fiduciárias são horríveis como reserva de valor. O índice de inflação, você economista pode falar melhor, cara, é a deturpação da prática, né? Porque é a média é uma média do consumidor amplo, baseado na média de consumo desse consumidor amplo, baseado numa média de uma
Então, assim, é a média da média da média. Se a gente fosse na Fica escola... muito menos volátil do que o restante Não, das coisas porque na individualmente. prática não é isso, né? Se você pegar IGPM, que é um outro índice de inflação, 39% em 12 meses, né? Os aluguéis são negociados pelo IGPM, não só pelo IPCA. Então você vai tomar um ajuste de aluguel, só 40% na cabeça em 12 meses, cara. Isso é bizarro. Você negocia, mas mesmo negociando, Não, eu tô vendo o negocia. pessoal conseguindo 10, 15, Se negocia, 15, mas cara, não é 15%. fácil. Não, 15% em um ano é Você coisa pra gosta de fundo cacete. imobiliário, tem vários fundos com Gosto. contratos Tem, reajustados tem. pelo IGPM. Tem. né? Eu também penso nisso. Agora, só um ponto. O Bruno tá falando seguindo a sequência da reserva de valor, né? Volto a falar, eu acredito muito no comportamento humano, muito economia comportamental, comportamento. Reserva de valor tem a ver com comportamento. Então, se eu acredito que o Bitcoin é uma reserva Que é de baseado em valor, confiança, né? você acredita, o Bruno acredita. Então é. Então é. Só que, sabe o que acontece? Nós três acreditávamos. Isso aí era mais ou menos. Quando uns bilionários começam a acreditar, Mais gente acredita. aí passa a ser uma reserva de valor um pouquinho maior. Então as pessoas têm que entender que saiu de $5 mil para $50 mil, porque muita gente começou a acreditar que é uma reserva de valor. Porque do momento que você já não consegue usar no dia a dia, por que essas pessoas estão comprando, além também da especulação? Porque muita gente está acreditando no longo prazo como reserva de valor. Então